Bom dia, alunos. Vamos iniciar nossa atividade, né? Fazendo agora o quê? Falando sobre continuidade e progressão textual, certo? Mas antes, vamos fazer um pequeno resuminho a respeito, né? Sobre o debate, certo? Então, vamos ver. A nossa matéria vai ser sobre debate e continuidade e progressão textual, conforme nós aprendemos na aula passada. Bom, vamos ver qual é o objetivo do debate. Bom, para os debatedores, né, o objetivo é para que os debatedores defendam uma posição sobre um assunto, certo? Socialmente relevante e controverso de interesse de toda a sociedade. Eles procuram persuadir o ouvinte, convencer. Então o debate serve para isso, né? Para poder tentar convencer através dos seus argumentos, né? Persuadir o quê? O ouvinte, tentando convencê-lo sobre suas ideias a respeito de um tema, né? Que seja relacionado à sociedade e relevante, de importância. E também tem que ser controverso, certo? Opiniões diferentes uma das outras. Vamos ver agora o moderador no debate, quem é? O moderador é aquele que introduz o debate, ele inicia o debate. Ele faz a apresentação dos debatedores, né? É aquele que vai mostrar o tema do debate a ser discutido, né? Ele vai expor a formação dos debatedores. Ele vai mostrar, como é que se fala? A formação, em que os debatedores são formados, qual é a profissão, para poder mostrar às pessoas que estão vendo o debate que não é um debate comum. As pessoas são cursadas, as pessoas são entendidas, né? Entendedoras daquilo que vai falar, são de importância, né? Então, para mostrar maior credibilidade nas informações e nos argumentos apresentados, né? O moderador também orienta a discussão. Se alguém ultrapassou o tempo determinado, se alguém falou alguma palavra grosseira, que possa surgir uma discussão, ela vai contornar tudo isso aí, né? Ela tem que observar. Então, o moderador orienta a discussão dos debatedores, fazendo em alguns momentos comentários para instigar. Em alguns momentos dá uma paradinha e o moderador faz comentários, que é para poder instigar, né? Fazer com que as pessoas que estão assistindo prestem mais atenção ainda, né? Nas reflexões e também apresentar aspectos envolvidos no assunto em pauta. Os debatedores, eles são geralmente dois. Um apresenta os argumentos favoráveis, um vai a favor do tema que foi proposto e o outro vai contra. Então, um apresenta os argumentos favoráveis e o outro os argumentos desfavoráveis, né? A opinião deles é de fundo controverso, né? Ou seja, eles vão debater, um é a favor e o outro é contra. Então, quando eles vão preparar o seu debate, o debate é oral, mas eles têm que fazer uma parte escrita para eles poderem saber, né, que argumentos utilizar. Eles têm que estudar primeiro, porque se ele vai a favor, ele tem que mostrar argumentos que provem que ele está certo. Mas o outro que é contra, ele também tem que ter argumentos para ir contra os argumentos do outro, entenderam? Então, vamos dar continuidade. Bom, argumentação. O que é argumentar? Né? A argumentação está presente no debate sempre. Os debatedores deverão utilizar de argumentos convincentes que convençam, né, para persuadir o interlocutor,
para convencer o interlocutor, né? Mostrando sua opinião, ou seja, seu ponto de vista. Os argumentos são os meios utilizados para convencer alguém sobre suas ideias, sobre seu ponto de vista, tá? Argumentos são o que nós vamos utilizar para tentar convencer alguém sobre algo, tá? Continuando, estratégias importantes, né? São estratégias argumentativas utilizadas, são os dados numéricos, são importantes, são necessários num debate, mostrando que os números, então, baseado em números, e dados estatísticos baseados em gráficos. Os dados são expostos, são mostrados, analisados e direcionando o público para a ideia de que se quer concluir. Então, os dados numéricos relacionados aos números da questão proposta aí, né, sendo divulgada, tem que mostrar, é importante, como também os dados estatísticos baseados nos gráficos, tá? Continuando, o público-alvo são pessoas que se interessam por temas socialmente relevantes. Público-alvo são as pessoas que gostam de debate, né? São as pessoas que se interessam por esses temas relacionados à sociedade, né? E que sejam de importância, relevantes, né? E pessoas também que gostem de temas polêmicos, controversos e atuais, contemporâneos. Vamos agora para as características do debate. As características do debate é apresentar um ponto de vista sobre um assunto. Primeira característica, tem que apresentar um ponto de vista sobre determinado assunto, né? Não vai falar de qualquer coisa. Tem que empregar estratégias argumentativas. Qual vai ser a minha estratégia? Quais serão os meus argumentos para eu convencer o público, né, que eu estou com a razão? Então, empregar estratégias argumentativas para persuadir, ou seja, convencer o público-alvo. E também tem que ter a presença de um mediador, né, e de debatedores, que eu já falei para vocês no começo. E os elementos coesivos. Os elementos coesivos são elementos como as conjunções, né, que ajudam a unir as orações entre si, indicando a relação de sentido pelos mesmos, né? Ou seja, que mesmos elementos coesivos são esses, mas por quê? O mais para indicar. Gente, é o seguinte: quando se vai fazer um debate, você vai utilizar o que? Elementos coesivos no seu debate. São elementos que unem as orações entre si para poderem formar o texto. Cada um desses elementos coesivos, né, tem um significado diferente. Por exemplo, o mas, né? O mas, porém, contudo, todavia, tem ideia de oposição. Então, quando você vai mostrar ideias, né, que são opostas, você vai se prevalecer e utilizar o elemento coesivo mas, né, para mostrar que está tendo ideia contraditória. Você também pode utilizar o elemento coesivo porque, né, que é uma conjunção, como quando você for dar uma explicação. Ou seja, quando apresenta informação já dita, né, uma coisa que já foi dita, você diz, ou seja, ou então o ou, que indica alternância, ou uma coisa ou outra, ok? Para que haja coerência e coesão em um texto, deve haver. Então, para haver coerência, ideias, né, raciocínio lógico e coesão, né, a união de preposições, de conjunções, para poder unir as orações entre si ou as palavras, é necessário isso aí, coerência e coesão, tá? Então, deve haver o quê?
continuidade e progressão temática, tá? A continuidade, ela refere-se às retomadas, ou seja, algo concreto ou abstrato que se perdeu, né? Temos que recuperar, né? Refere-se às retomadas que ocorrem no texto, né? E como uso de diversos recursos linguísticos. Retomar significa continuar o que foi interrompido. E progressão temática, né? Que também é muito importante, está relacionada ao fato do texto não só retomar informações, mas aprofundá-las, desenvolvê-las, né? E ainda trazer novas informações ao enunciado, certo? Então, aqui nós já falamos da continuidade, que refere-se às retomadas que ocorrem no texto, como o uso de diversos recursos linguísticos. Algo concreto, retomadas, algo concreto ou abstrato que se perdeu, né? Progressão temática está relacionada ao fato do texto não só retomar informações, né? Mas aprofundá-las, pegar essas informações aprofundando-as para que sejam mais conhecidas, né? Desenvolvê-las e ainda trazer novas informações aos enunciados. Bom, então aqui nós chegamos ao final da explicação, né, sobre debate e continuidade e progressão textual. Leiam, né, aliás, assistam o vídeo novamente para prestar atenção, para entender melhor, estudem, ok? Um beijo e bom dia. Tchau.